Vida Feliz, página 153. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra. Quando enfrenta qualquer obstáculo, o teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes, usando o combustível do amor. Tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada, em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Bom, amigos, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em mais uma quarta-feira para o nosso estudo do NEP. Agradecer por toda a espiritualidade amiga que nos inspira a estar aqui no estudo e pedir pelos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje conosco, em outras oportunidades eles estarão. Obrigada, Pai, pelos nossos lares, nossas famílias. Obrigada pela saúde, acima de tudo, diante de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que temos muito mais que agradecer do que pedir. Obrigada pelo esse grupo e obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos inspira a estarmos aqui, que possamos sempre ser luz, Pai, ser luz para a gente, ser luz para os outros, que possamos sempre levar a Tua palavra, sempre em nossos corações e caminhar nela. Muito obrigada por estar conosco. Nos inspira para essa noite de estudo. Assim seja. Vivi, o que tu acha da gente ler tudo? O que vocês acham? Pode ser. Pode? Lê, por favor. Eu vou abrir aqui. É a continuação das 3 proibições, o Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 6, né? Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebestes a viga no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés, e voltando-se, vos despedacem. Bom, é pequenininho, né? Nossa. Mas tem bastante coisa, né? Eu vou começar com quem? Boa noite, Adriana. Eu vou começar com o quem? Para a gente poder se situar, né? Mais uma vez, né, não tem uma figura, né, específica, então eu sempre penso assim, para quem Jesus deveria estar falando essa mensagem, né? Para quem que ele deve querer transmitir essa mensagem, né? Aí eu escrevi, né? A passagem fala diretamente para as pessoas que se portam como juízes, detentores da verdade única aqui na terra, e aos hipócritas que, assim como estes mesmos juízes, se sentem no direito de apontar o erro de seu próximo, ignorando ou escondendo suas próprias faltas. Então é aquela pessoa, né? Que somos todos nós em algum grau, né? A gente não pode ficar se retirar dessa culpa, né? Somos todos nós. Quando apontamos um dedo para um irmão, quando somos hipócritas ao ponto de fazer uma coisa e falar outra, enfim, cada um num grau diferente, mas cada um tem a sua parcela de culpa, né? E a gente sabe que isso vai de acordo da evolução de cada um, né?
a gente consegue... eu acho que pelo menos aqui, como a gente está no estudo, está no Evangelho, pelo menos a gente erra, porque a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente já consegue perceber que a gente está errando, né? Pelo menos eu sou muito assim, quando eu erro nesse sentido, eu já sei que eu estou errando, entendeu? Eu já sei que eu estou sendo, sei lá, hipócrita, que eu estou sendo juíza, que eu já sei disso, né? Que eu estou cometendo essa falta. Então, acho que aqui, na maioria, se não com certeza todos, né, a gente carrega esse sentimento quando a gente faz alguma coisa para esse próximo, né? Quando eu aponto o dedo, ou quando eu falo, não, mas eu não faço isso, e é exatamente o que eu faço. Então, a gente já tem essa noção. Então, acho que para isso que Jesus quis trazer essa passagem, né, esse ensinamento, justamente para essas pessoas, e lembrar sempre, né, que ele tinha todo o poder moral, vamos assim dizer, para julgar, para apontar, mas ele não fazia isso, porque ele é um ser evoluído, ele é um ser humilde, então quem tem certo direito, certa propriedade de fazer isso não faz. Então, quem somos nós, né? Então, acho mais ou menos isso que essa ideia que ele trouxe para mim, é direcionado para a gente, em específico, especificamente quando somos essas pessoas, quando somos esses dedos acusadores, né? Vamos assim dizer. Se alguém quiser falar mais alguma coisa do que achou do quem? Muito legal você direcionar, muito legal essa maneira de você fazer, né? Direcionar o quem para o ensinamento, para quem ele estava querendo ensinar, porque a gente tem que saber discernir, né? Entre o bem e o mal, a gente tem que saber discernir. Mas a gente tem que se esforçar todos os dias para não julgar. Todos os dias, se bobear, a gente está julgando de uma maneira ou de outra, né? Quer falar, Márcia? Quero. É interessante, assim, que eu concordo plenamente com a visão, né, que a Lívia, o estudo que a Lívia fez, ficou muito feliz no estudo dela. E interessante que eu procurando nas obras uma inspiração para poder entender o texto não sei se vocês conhecem esse livro aqui, ó, Jesus no Lar. Aí tem um capítulo 10, é o Juiz Reformado. E nesse capítulo, na conversação em casa de Pedro, Jesus com os discípulos, né, os apóstolos na casa de Pedro, e eles estavam conversando justamente sobre o tema de criticar e julgar as pessoas, e Jesus em silêncio observando aquela conversação. Aí Pedro, o Senhor falou assim, recomendo nas instruções do dia muita cautela no julgar. E aí começou a conversação. Aí Pedro se desdobrava, né, ao redor da mesa lá, beleza. E aí Mateus vira e fala assim, é difícil não criticar, né? Aí não vou ler o capítulo todo, só vou falar né? Aí Mateus fala, é difícil não criticar, né? Porque a gente vê as atividades do dia e a gente tem que ficar observando as atitudes das pessoas e a gente acaba criticando, julgando. Aí o André também falou, sim, muito franco, a gente fica analisando tudo, né, minuciosamente, analisando. Aí depois de Jesus só observando eles conversando, só observando eles falando. Aí depois que silenciou, Jesus entrou e falou, né? Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato de que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta. Então, ele falou que a gente vai ter que analisar. Essas análises não são julgamentos. Você analisar e saber que um está fazendo certo, o outro está fazendo errado, isso é comum você fazer, porque você vai decidir qual caminho que você vai seguir. Se é o certo ou o caminho errado. Você vai seguir o bom exemplo ou o mau exemplo. Porque às vezes, nessa reforma íntima que a gente está fazendo, para estar aqui no NEP estudando, hoje é esse direcionamento que eu dou para o meu estudo, é entender realmente sem me martirizar, né?
Então, isso foi muito oportuno, porque é normal a gente observar se a Becorpan está fazendo coisa errada. Isso não é julgar, né? Isso você está observando que a pessoa está fazendo coisa errada. Não, não vou fazer igual, vou fazer diferente, né? Então, ele colocou aqui, ó, poder cumprir o mandato que lhe impara, no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Então, a gente analisa e critica o tempo inteiro, né? Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, né? Para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos ao outro. O rigor responde o rigor, a paciência responde a paciência, a bondade responde a bondade, e ali ele vai dar uma grande lição, né? Tem 2 páginas, eu não vou ler tudo, né? Ele dá uma grande lição para os apóstolos ali reunidos, né? Falando sobre julgar e ensinando, que é normal a pessoa analisar, mas o que você vai fazer com aquilo ali, para o seu caminho, né? Você vai usar aquilo ali para o seu caminho, que você, a sua escolha, ou mesmo até para ajudar o outro a sair do erro. A sair do erro. Se você tem essa capacidade, né, de ajudar o outro, estender a mão, ou se o outro pedir ajuda, a sair daquele erro, né, do erro cometido. E analisar agora, o julgar, trazer para o sentimento e julgar, condenar, aí a gente não pode fazer. Né? Eu adoro esses livros que falam os bastidores, assim. Depois você podia tirar uma foto e botar lá no WhatsApp para a gente poder ler tudo direitinho. Tá. E a gente não pode julgar com aquele veneno na língua, né? A gente tem que, igual você falou, discernir e tentar ajudar e trazer o que é certo e o que é errado para a gente e também para poder ajudar o outro. Fala, Fátima. Por isso que a gente, só um minutinho, por isso que a gente tem aquela sensação de que a gente julga o tempo inteiro, e realmente a gente julga, né, o tempo inteiro. Só que o que a gente está fazendo com julgar? A gente tem que aplicar a lei do Cristo, né, justamente a lei do Cristo. Bom, pode falar, gente. Então, pegando o gancho aí da Márcia, que ela disse que está estudando sem preocupação, tentando entender, a minha forma de estudar também, eu vou sempre lá na palavra, né? Não tem jeito, eu tento fugir, mas não tem jeito. Então, no texto, eu vi essa parte que a Lívia botou maravilhosamente, que é do julgamento, que está em todo o texto, e procurando quem, eu separei o cão e o porco, né? E fui atrás dos significados e de entender por que estava no texto. Então, tem várias passagens da Bíblia que citam os cães. Aí eu preferi colocar um resuminho aqui. Ó. Na Palestina e no Egito, o cão era um animal consumidor de carniça, percorrendo as aldeias e povoados, brigando e rosnando por causa de qualquer alimento que encontrasse. Um cão, embora prefira carne, come qualquer tipo de refúgio, né? Depois vocês vão entender direitinho o que isso quer dizer. Pelo que está sujeito a muitas doenças, algumas das quais ele pode transmitir ao homem. O trecho 2 de Reis registra como o cadáver de Jezebel foi devorado pelos cães. Na história, temos provas de que algumas vezes os cadáveres eram lançados aos cães para serem consumidos por eles nas culturas antigas. E em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, fala-se da cidade de Jerusalém Celeste, né? E essa cidade, a qual se refere ao Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 14, dela ficarão fora os cães e os feiticeiros, né? É maior, mas eu estou diminuindo. Isto significa que ficarão fora da Jerusalém Celeste todos aqueles que são impuros, que não se identificam com a vontade divina, aqueles que não praticam a justiça e não amam o próximo. Portanto, cães é uma metáfora que encerra o significado da impureza, da distância de Deus. Quando fala aqui que é um consumidor de carniça, né, é alguém que
julga o tempo todo, mas não procura discernir. Isso eu estou adaptando para o texto, foi a forma que eu entendi, né? Que quando Jesus fala aqui nesse pedacinho aqui não deis o que é santo para não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham pisá-las com seus pés, e voltando-se vos despedacem, né? E os porcos também eram considerados um animal impuro. Lá na Bíblia de Jerusalém, diz que os porcos têm o significado de animal impuro, e para o judeu, comer carne de porco é desrespeitar o ensinamento divino. Né? Por não comerem a carne dos porcos em Israel, não existia criação de porcos administradas por judeus. Portanto, não criavam porcos e não comiam sua carne. Isso era proibido pela lei de Moisés. Porém, havia a criação de porcos em seu território, em especial na Decápole, e a carne de porco era vendida para os soldados romanos, que, por motivos militares, ali se faziam presentes. Jesus usa os animais aqui, como em outros lugares, para representar as características especiais de certas pessoas, do mesmo modo que ele chamou Herodes de raposa, os fariseus de serpente. Seus seguidores frequentemente foram chamados de ovelha. No Novo Testamento, aos sacerdotes era permitido comer, no Velho Testamento, aos sacerdotes era permitido comer de certos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Isso está em Êxodo 29, versículo 33, e Levítico, capítulo 2, versículo 3. Seria impassível para eles jogar essa comida sagrada para algum cão vazio. O cão não seria capaz de apreciar o valor disso. Semelhante a um porco, jamais pode apreciar a beleza e o valor de uma espécie rara. Há cães espirituais nesse mundo, ou seja, pessoas simplesmente que não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus está dizendo que não deve forçar o evangelho sobre tais pessoas. Por mais que queiram guiar uma pessoa ao Senhor, não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. E aí eu lembrei daquela passagem que está em Lucas, eu até botei aqui, Lucas 4, versículo 14, que fala do retorno de Jesus a Nazaré, né? Ele foi criado lá e ele sai para pregar, e quando ele retorna, que ele vai no templo, né, no sábado, e todo mundo fica feliz que ele já está conhecido, né? O Messias está aqui, e vão para o templo, ouvem ele falar, né, que ele lê aquela parte de Isaías e diz por que ele, né, que eles estavam vendo naquela hora ali a verdade, né, que ele era aquele Messias a quem Isaías se referia, e eles ficam todos empolgados até que quando eles saem do templo, eles começam a se questionar, mas esse é o Jesus, filho de José, eles começam a reconhecer ele e começam a questionar, querendo que ele cure todos os enfermos de Nazaré, né? Resolva todos os problemas de Nazaré, e ele fala, eu até peguei aqui uma colinha, cadê? E ele fala que, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Aí ele fala das viúvas, né, que haviam várias, mas Elias só ficou na casa de uma, né, que tem um nome difícil para caramba, não vou nem tentar falar, e também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que não adiantava, ele saiu, eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês já leram, eu vi naquela Maria Madalena, que eu acho que a Márcia também acompanhou, essa cena é linda, porque ele volta lá e eles meio que encurralam Jesus, né? Querendo mesmo jogar ele do despenhadeiro, e ele simplesmente, né, passa por entre eles e vai embora. Né? A moral dele era tão grande que eles não, embora tivessem vontade, estavam ali tentando humilhar ele, não consegue fazer nada e ele sai. E é exatamente quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei exatamente dessa passagem. Por quê? Porque não adianta, ali ele viu que não adiantava jogar pérola aos porcos, porque eles não estavam preparados, eles ainda estavam num período de evolução que não, ele já via, ele via e sabia que não ia adiantar.
né? E quando eu estava lendo a parte dos cães, que falam que quando eles comem a carniça, que eles ficam doentes e podem transferir ao homem, a mesma coisa são as mentes enfermiças, né? Ele viu que ali, aquelas mentes que estavam ali, isso é a minha interpretação, tá, gente? Não adiantava falar, porque aqueles homens que estavam ali iam convencer a maioria de que estavam certos. Então, ele ia estar perdendo tempo e não ia adiantar nada. Então, no momento certo, eles seriam esclarecidos. Então, isso acontece muito com a gente hoje em dia. Se a gente se deixa levar pela idolatria de alguém que a gente acha que tem todas as respostas, isso é muito perigoso, porque além dessa pessoa estar atrasando a evolução dela, ela está atrasando a evolução de todos aqueles que a seguem, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, gente, mas eu gostei muito do estudo. Eu gostei também. Quer falar, Eu Márcia? gosto também da sua abordagem, que enriquece o estudo, né? E isso é importante. Por isso a gente está aqui. Cada um traz um pedacinho, às vezes a gente acha que não vai ter nada a ver e tem tudo a ver, porque uma coisa liga a outra, né? Interessante, muito interessante. Depois de falar igual a Suzana, coloca aí para gente a cola. Oi, pessoal, eu estava com muita saudade de vocês, hein? Saudade mesmo. Então, um pouquinho disso que vocês estavam falando também, muito, muito lá na linha lá da Lívia e também da Fátima, né? Eu tava lendo sobre isso hoje e eu vi que tem muito a ver. Quer ver? Eu vou ler aqui tipo um trechinho do que eu estudei, tá? Porque Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um perigo que os cercavam, o perigo de serem considerados perfeitos e superiores, e por isso se separarem dos outros, ou seja, se separarem do povo e serem considerados como fariseus. Então tem tudo a ver com o que a Fátima falou, né? Essa coisa, eles se sentirem tipo superiores, porque parece que já estava tendo lá naquela época essa questão lá da vaidade entre alguns discípulos, né? Então ele trouxe esse tipo de alerta lá para eles, né? Para que eles não se afastassem muito lá do povo, né? E não fossem considerados como fariseu. E eu estava lendo também, eu fiquei pensando muito nisso, né? Como é velho esse costume nosso de julgar e de criticar, né? Como é velho isso, né? E olha quantos anos lá que se passaram e a gente continua com todas essas mazelas, né? Eu fiquei pensando nisso, mas aí, Márcia, eu também li algo que tem muito a ver com o que você falou também. Porque a gente sempre vai analisar, a gente sempre vai julgar, a gente sempre vai criticar, porque é super, assim, porque faz parte lá do nosso, da nossa, é do nosso crescimento, né? Então isso está dentro lá da gente. Então a gente não tem como meio que se livrar disso, sabe? Mas quando a gente critica e julga, aí tem essa questão de ser muito hipócrita, né? Porque será que eu não tenho porque tudo aquilo que eu estou sendo contra, sabe? Então, acho que é por aí. Mas essa questão de criticar, eu acho que a gente não vai se livrar assim, tipo, tão fácil disso, sabe? Porque tá ali junto com a gente há muitos anos mesmo. Mas achei bem legal essa parte aí, Fátima, que você falou também dos porcos. Eu tentei ver essa parte lá dos porcos, mas eu não consegui ver nada. Eu estava com dúvida sobre isso. E você falando, isso ficou mais claro para mim. Obrigada, Fátima. Precisamos ir para os nossos comerciais. A gente volta já já. Adriana, a gente vai voltar no mesmo link, tá? Eu vou derrubar essa live e a gente volta no mesmo link, tá bom? Pronto, já voltamos dos comerciais. Eu acho que a Márcia queria falar, mas ela ainda não entrou. Ela vai entrar. Mas, Léo, tu quer começar a falar? Tu vai falar alguma coisa?
Foi a Adriana que falou isso, e a Márcia, né? A importância do estudo, né? Cada um olha de um jeito, né? De uma ótica diferente. Isso contribui bastante. E eu olhei, quando eu me deparei e vi que não existia personagem, né? Assim como a Lívia falou, propriamente dita. Muito bom esse que a Fátima trouxe, mas eu também trouxe um que, claro, e que ele referia para todos nós, né? Aqueles tempos e os atuais. Mas eu olhei principalmente a respeito de todos nossos sentimentos infelizes, né? E o orgulho, que todos nós sabemos que é o pai de muitos vícios. Então, era principalmente para esse sentimento que ainda brota ainda dentro da gente, ainda, que é o orgulho. E esse orgulho também é uma negação de muitas virtudes nossas ainda, que se encontra ainda em germes, está brotando ainda. Então, aquilo ali era um chamado para a gente olhar para essas sementes de luzes que está dentro do nosso ser. Então, esses sentimentos que a gente deve regar diariamente, a gente tem que saber e ouvir esse chamado do Cristo, e sabendo que o orgulho se encontra na base de quase todas as ações, desde aquela época como de hoje ainda. A gente se pega ainda em muitas ações ainda com orgulho, e sabemos que o orgulho ele nos induz a mentir, né? Para si mesmo, né? Sobre os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos, né? Então, eu enxerguei isso. O orgulho, ele falava diretamente com o orgulho, como um ser que está ainda dentro da gente, e a gente tem que combatê-lo. Eu não sei se vocês viram, mas tem um capítulo, acho que é em Lucas, lá versículo 41 e versículo também, acho que é 41 e 42, que é muito similar, né? Então, você vê que essa parte lá do julgamento, essa coisa lá do cisco, lá da trave, né? Isso volta também depois em Lucas, né? Tem, tipo, 2 versículos que é praticamente cópia desse, né? Agora, assim, a gente fala cópia, né? Mas tem algum propósito, né? Mas ele meio que se repete. Eu não sei se vocês viram isso no estudo de vocês. Vocês viram? Não, eu não vi, mas assim, se repete em várias outras passagens também, né? Porque cada um, ele via aquilo de uma maneira e escrevia de uma maneira. Então, várias passagens acontece isso, deles contarem da maneira como eles estão vendo aquela situação. E aí também a gente tem que pensar também, lembrar que Lucas também a gente tem que pensar na questão das cartas de Paulo. Por isso também esse reforço dessa mensagem em Lucas, quanto das cartas de Paulo, né, endereçada às igrejas, aos povos que ele desenvolveu o cristianismo, né, levou o evangelho. Então também tem isso, né? Eu queria falar um pouquinho, posso falar a respeito do que a Márcia falou? É legal que a Márcia sempre traz um olhar suave para nós, espíritas. É muito legal isso. É bom quando a gente está um pouco afastado do estudo, aí a gente vem assim assistir, e a gente percebe a colocação de cada um e a característica. A Márcia, ela é muito falante. Então, às vezes, quando a gente escuta, assim, no primeiro momento, pensa até que, tipo assim, o que vai sair dali, né? Mas sempre sai suavidade aos nossos ouvidos, para nós espíritas, quando ela coloca aqui a questão do julgamento, né? Que a gente analisa, que a gente observa, então não necessariamente apontar, julgar, né? E acho que é por aí, sim. Muitas das vezes nós nos cobramos muito, estudamos a doutrina espírita, mas muitas das vezes, por conta do nosso grau, né, de imperfeição, a gente leva muito ferro e fogo. Levamos isso também para a tribuna, para os estudos. Isso, então, é uma situação até muito séria atualmente. Só falando isso, por quê? Perguntaram ao doutor Herman, da Casa de Leon Denis, o que ele estava achando do movimento espírita, do espiritismo na atualidade. Ele falou muito confuso. Só para a gente ter uma ideia. Falou outras coisas mais, né? Mas a questão, acho que maior que me gravou, assim, que me marcou, foi a ideia do muito confuso.
Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a Márcia traz sempre esse olhar, né, de suavidade para nós espíritas. E a gente tem que estar se esforçando para repassar essa suavidade também, né, porque a doutrina é libertadora, não é escravista, a ponto da gente se autopunir, muitas das vezes, quando não levar essas ideias muito a ferro e fogo. Acho que é por aí. Tá? Obrigada. Érica, só vou te falar uma coisa, a receita não é minha, é de Jesus. Mas você A traz, receita... mas sim, sem dúvida, mas esse olhar e essa condução de direcionar a ideia é muito necessário ter essa leveza, esse cuidado, porque muitas das vezes a gente interpreta e traz à tona de uma forma mais endurecida, que você sempre traz uma suavidade, tipo assim, espíritas, vamos menos, né? Isso é muito legal, porque é uma característica nossa, e você tem a sua. Como a Lívia também trouxe uma introdução belíssima, a Fátima, todo mundo está aqui curtindo esse momento. E agradecida. Vamos passar para o onde e quando? O que vocês acham? Sim? Pode ser. O onde e o quando é a mesma coisa de sempre, não tenho muito o que acrescentar, que é ao redor do Mar da Galileia, né? E entre 30 e 33 depois de Cristo. Alguém quer acrescentar alguma coisa relacionada a isso ou a gente pode passar para o como? É porque esse é o Sermão da Montanha e vai do capítulo 5 ao 7. Então, todo esse trecho vai ser sempre o mesmo local, mesmo período, entendeu? Então, vai ser sempre, repetir sempre a mesma coisa. Só no 8º, que já é outro cenário, outro local, aí já muda. Então, eu posso passar para a próxima, pessoal, para o como, né? Então, a gente sabe que é ao redor do Mar da Galileia, né? Nesse período, né? Nos últimos anos de Cristo, né? E a partir do capítulo 8, né? Como o Léo falou, vai mudar o cenário, aí a gente pesquisa mais sobre o local, né? E a época. Bom, agora eu vou para o como, eu vou falar o meu, né? Para vocês poderem falar também de vocês. Eu escrevi aqui só um parágrafo, né? Falei muito dos julgamentos, porque basicamente, né, 90% desse versículo fala disso, né? Aí eu escrevi assim, em mais esta passagem, Jesus vem nos alertar em relação ao ato de julgar o próximo de forma negligente, apenas para alimentar nosso orgulho e vaidade, quando no fundo sabemos que somos tão errados quanto, ou até mais que os outros, pois deixamos de lado um grande erro, uma grave falha nossa, para apontar justamente um pequeno deslize de quem está perto de nós. Devemos, com isso, ter a certeza de que a lei de causa e efeito é perfeita e da forma como lidamos com nosso irmão pode nos atingir de maneira igual e sem equívocos. Então, se a gente, né, esse contraponto com o espiritismo, né, o que é esse julgar, né? É a lei de causa e efeito. Quando ele fala aqui, né, que com o mesmo juízo nós seremos julgados, né? É lei de causa e efeito, né? E muitas das vezes, né, quando eu aponto o erro para o outro, é porque eu estou... Muitas das vezes não, na maioria. Quando eu aponto um erro para o outro, normalmente eu estou querendo camuflar alguma coisa minha. Então, eu jogo todo o foco para o outro, né? E eu continuo lá no meu erro, né? Errando. Enfim, então, eu prefiro muito mais, né, me nutrir com o meu orgulho, a minha vaidade, não, mas eu não faço isso, mas o fulano faz. Enquanto isso, eu estou às escondidas fazendo coisa até pior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tudo aquilo que a gente viu ao longo dessas 2, 3 semanas, né, sobre essa passagem, que tudo que vai, volta. Isso é fato. Isso não é nem espírita, isso é lei de vida, é tudo. Tudo que vai e volta, entendeu? Então, não adianta eu querer o mal do meu irmão, eu querer denegrir a imagem do meu irmão e desejar coisas boas para mim, entendeu? Isso não vai acontecer.
sabe? Eu posso até triunfar, vamos assim dizer, entre aspas, num primeiro momento, né? Porque a atenção vai estar toda voltada para esse irmão e eu estou lá quieta, me dando bem. Mas, com certeza, isso vai voltar para mim alguma hora. Se não for nessa vida, vai ser numa próxima. E então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente usa muito do orgulho, da vaidade, né? A gente prefere apontar como o cisco, né, e a trave no olho. Prefiro apontar um errinho minúsculo do meu irmão, né? Olha, mas olha o que ele fez, né? E eu estou errando 1 bilhão de vezes mais, mas prefiro camuflar o meu erro, né? E colocar exposto o erro do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode gerar, além da causa e efeito, né? Pode gerar uma grande inimizade, pode gerar inimigos, né? De longas vidas, sabe? Se você não se resolver agora com a pessoa. Então, isso é muito perigoso, né? Pode ficar aí se arrastando por vidas e vidas, séculos e séculos, só porque você criou aquela inimizade. Então, é o que a gente estava falando aqui desde o começo. Não há problema da gente julgar a pessoa, vamos assim dizer, eu, Lívia, vejo alguém fazendo alguma coisa errada, eu penso dentro de mim, poxa, fulano está errando, não vou fazer igual, morreu, acabou, é isso. Agora, se eu vejo que o fulano está fazendo algo errado e eu fico apontando o dedo, olha o que ele está fazendo, para todo mundo ver, aí eu estou caindo no erro. Né? A gente pode julgar mentalmente, né? Até porque a nossa mente é muito rápida, né? A gente vê, a gente já está julgando, é tudo muito rápido, mas que a gente possa tentar ao máximo guardar isso para dentro da gente e falar, não, ele está errado, mas só não vou tentar fazer igual e segue, vamos viver a vida, entendeu? Eu não preciso expor a pessoa para os outros, né? Tá tudo certo, vamos embora, entendeu? Se isso não vai fazer mal a ninguém, né? Não vai ser prejudicial a ninguém, eu não preciso ficar apontando o dedo e denegrindo a imagem dessa pessoa. Então, acho que é isso que eu queria falar. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu vou ler o meu como, tá? Se julgarmos uma pessoa como um caso perdido, que merece desprezo por conta do que pratica, passamos um atestado de condenação para nós mesmos, porque decretamos que o pecador deve ser desprezado e condenado. Todos somos pecadores e Deus, com sua misericórdia, nos livra da condenação eterna. Sendo assim, não devemos nos comparar aos outros, nos julgando melhores. Não temos a capacidade de saber o que se passa no coração, nem na consciência do outro. Mas não devemos abandonar o discernimento sobre o bem e o mal. Mas como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. Podemos guardar vibrações boas de entendimento e carinho no pensamento, envolvê-los com palavras nobres e ampararmos quando possível. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará a treva dos nossos olhos. Fim. Que lindo, que lindo, Suzana. Muito bacana. Coisa linda! Lindo. Lindo, lindo. Posso ler aqui um pedacinho também de um material que eu tirei de um estudo sobre a maledicência do Fonte Viva? Só a introdução, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei de Deus e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí, no finalzinho, Emmanuel diz que nós nós temos que ser cooperadores de Deus. Somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores. Não, cooperadores, Fonte Viva 151. É bem extenso, mas é lindo, lindo, lindo.
Eu posso ler também aqui o meu? Aqui, eu fiz uma coisa rapidinha também. Peraí, deixa eu só achar aqui agora. Calma aí que eu salvei aqui em algum lugar. Achei aqui. Nas palavras, Jesus diz que somente após alguém remover a trave do seu próprio olho, essa pessoa vai poder ver claramente e enxergar de forma mais clara. Só então ela terá condições de ajudar o outro que sofre com um cisco no olho. Isso quer dizer que o ato de julgar-se a si mesmo não apenas serve para que possamos reconhecer nossas falhas e limitações, mas também para que possamos nos preparar para servir o próximo. Né? Porque eu estava pensando muito nisso, né? Porque às vezes a gente está com uma trava tão grande lá no nosso olho que a gente não consegue ver de forma muito clara. Então, a gente primeiro tem que se esforçar para tirar essa trave do nosso olho, para que fique tudo mais claro, tudo mais nítido. Só assim, depois de cuidarmos de nós primeiro, a gente vai ter condições de ajudar o nosso irmão que está com aquele cisquinho também no olho, sabe? Então, assim, às vezes, assim, tipo, pegando muito a sua fala, Érica, a gente escuta muito que a gente tem que ajudar, a gente tem que servir, a gente, né? A gente absorve muito isso. Mas primeiro a gente tem que ser capaz de nos autoajudar, ter algo chamado tipo uma autocompaixão, sabe? Porque não adianta, a gente vai estar com aquela trave enorme lá no nosso olho e a gente não vai conseguir ver claramente, sabe? Alguém mais gostaria de falar o como? Sim, eu trouxe aqui o como. Aí tá assim, quando nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia que não julguemos para não sermos julgados, nos ensina e esclarece e tenhamos empatia com nossos irmãos de caminhada, pois onde se tem muito julgamento de ações alheias, se nota perda de oportunidade de servir a seu próximo. Devemos adestrar nosso olhar crítico ao padrão do Cristo, porque somente assim teremos mais compaixão ao próximo, como ele tem conosco. O tempo é um tesouro incalculável. Temos conhecimento disso, mas ainda não é levado em consideração quando desperdiçamos com juízos, críticas que não acrescentem nada em nossa evolução. Aquele que já possui um certo conhecimento deve se esforçar ainda mais para oferecer ao que carece de esclarecimento a linguagem que o faça compreender mais sobre as luzes que já o reconfortam. Não cesse de ajudar, construindo e elevando para o bem infinito. As oportunidades surgem a todo momento. Basta estar atento e perceber que a toda hora podemos ser úteis ao bem. A mentira, a intolerância, a desordem, a perturbação, a incompreensão e a ingratidão constituem cenários de trabalho, de crescimento espiritual, nos chamando, nos clamando a atuação que irá regenerar os nossos dias. E jamais duvidemos da palavra do Senhor que nos afirmou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É isso aí, ele trabalha até hoje, devemos trabalhar também, né? Não importa o tamanho da nossa ação, se seja uma gentileza na rua, né? Um gesto de educação, você já está sendo um grande candidato ao reino dos céus, né? Que é dentro da gente. Então, é isso aí, esse nossa conclusão de hoje, né? Espero que todos tenham pegado um pouquinho de cada um. E esse é o propósito do nosso trabalho e que ponhamos em prática. Sabemos que não é fácil, né? Todo momento
surge essa oportunidade, mas não é fácil. É muito desafiador, é muito desafiador. Falar é bonito, mas na hora o anjo da guarda grita assim no meu ouvido. Não, é muito engraçado, gente. Porque como eu peço para não julgar, aí vem assim na minha cabeça, né? Eu mesmo fico conversando comigo, eu mesmo fico conversando comigo mesmo. Ué, tá julgando? Ué, você não pediu para não julgar? Ai, meu Deus, tô ficando louca. Quer falar mais? Oi. Interessante que eu lembrei uma historinha do Chico. Chico estava lá, né, nos trabalhos de, de caridade dele, e estava uma fila enorme, né, para as pessoas pegarem as coisas que necessitavam. Todo mês ele fazia aquelas doações, e tinha os trabalhadores da casa que sempre ficavam ali do lado do Chico, né, protegendo ele da multidão, os braços direito e esquerdo dele, né? E uma senhora que já trabalhava com ele há muito tempo, trabalhadora do bem e tal, ela chegou e falou assim: Chico, você está vendo o que eu estou vendo? Aí ele levantou a cabeça e falou assim: o que, minha irmã? Olha para a fila, Chico. Aí ele olhou para a fila: minha filha, a fila está grande. Não, Chico, você não está vendo quem está na fila, Chico? Eu estou vendo todo mundo que está na fila. O que que tem? Ela lá, fulana está na fila. Ele, o que que tem? Ela não precisa, Chico, de caridade, não. O marido dela trabalha, ela trabalha. Falou assim para ele, né? Ela tem que sair dessa fila, ela está tirando a oportunidade de outra pessoa. Aí ele olhou para ela, né? Aí ela falou: você não vai lá, Chico? Você quer que eu vá? Ele falou: não, minha filha, deixa ela lá. Mas Chico, ela pode... deixa ela lá, que ela está treinando para outra encarnação. Aí a mulher ficou assim, né? Então, o que que é a sabedoria, né? A sabedoria, o discernimento, que a gente tem que pegar essa coisa que está acontecendo no movimento espírita, até que a Érica veio falar, né? O que está acontecendo? Está muito esquisito. É justamente a gente ler um monte de livro, né? A gente se acha o reformado, o orgulho lá em cima, que a gente sabe de tudo, e a gente não dá essa leveza, o amor dentro das lições, né? Porque as verdades, elas têm que vir dentro de um copo de amor, né? Porque a gente não sabe, a gente julga, não julga, o importante é o quê? Qual é a lição, grande lição de moral desse tema que a gente estudou, né? O que que a gente tem que trazer dentro desse tema de Mateus 7, de não julgar, para a nossa vida? Né? Não pensar, é impossível a gente comandar o pensamento assim. Isso aí não vai vir, esses pensamentos, quando a gente já estiver atingindo um grau de perfeição, que não é nosso caso. Eu estava assistindo uma palestra, uma aula, né, sobre mediunidade, e o professor estava falando, né, que o professor, assim, o instrutor estava falando, né, a gente fica falando dos espíritos inferiores, espíritos... E a gente é o quê? Superior? Né? Então, dentro dos espíritos inferiores, existem as graduações. A gente não está muito longe, nós somos inferiores, né? Então, a gente se coloca numa posição de espírito já elevado, como se a gente fosse... Entendeu? Então, é bom a gente, ao mesmo tempo que dá uma leveza que a gente pode errar, é também dar uma puxada no nosso pé para a gente ficar com o pezinho no chão, né? O que que essa lição vem trazer? A gente tem um monte de livro, um monte de acervo, um monte de pontos de vistas, mas dentro da gente, serviu para alguma coisa essa lição? Né? A gente vai ter um olhar mais caridoso para as pessoas na hora de julgar, vai silenciar, vai tentar se controlar. Isso eu acho que é o ponto principal, porque é o exercício, né? Que a gente tem que fazer. Alguém mais gostaria de falar? Só complementando o que a Márcia falou, esse
esse é o nosso propósito do NEP, né? Não é formar historiadores, especialistas no Antigo, Novo Testamento. Com esse trabalho, a gente obter mais conhecimento. Para, filho. A gente obter mais conhecimento e se tornar pessoas melhores. Né? Para, filho. Alguém mais gostaria de falar? Não? Então, vamos fazer a nossa prece final? O que vocês acham? Sim? Quem gostaria de fazer? Acho que a Érica quer, não sei. O celular dela até caiu. Quer fazer, Érica? Claro, muito obrigada. Negar jamais uma prece, um trabalho, agora então mais do que nunca. Até ontem, vamos dizer assim, a gente fugia da tribuna, né? Agora, quando tiver que ser, quando vier o trabalho, o convite, agradecer a oportunidade. E aí, pegando o gancho da Márcia, levar isso tudo que a gente vem construindo, que a gente vem renovando, para justamente aquele que está chegando de primeira vez encontre a doutrina na suavidade que ela é e conseguindo, de alguma forma, nos reconhecer a partir das nossas imperfeições, porque somos espíritos de terceira classificação. Então, a gente não está diferente do outro que está lá, não, desencarnado, e que nós dizemos, muitas das vezes, o obsessor. Eu sou o quê? Quando eu mudo a chave do meu pensamento e a coisa descamba para um outro lado. Então, vamos orar, agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, ao Senhor Jesus, amigo de todas as horas, que nos dá a oportunidade neste planeta de tanta beleza. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos benfeitores amigos, guias e mentores, sustentadores do estudo do NEP, do Fé, Esperança e Caridade, e toda a pleiade de espíritos que comungam nesse trabalho junto ao movimento espírita. Obrigada ao Fé, Esperança e Caridade pela oportunidade deste momento e a todos aqueles que aqui estão junto a nós, amigos do plano físico, como todos aqueles guias e mentores que estão a nos sustentar e estão conosco neste momento. E assim, divino amigo, Mestre Jesus, em teu nome, nós agradecidos estamos e pedimos a permissão para o término do trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. A Fátima, quando a Priscila assistir, vai te chamar, Érica, para fazer palestra. Vamos tirar nossa foto. A Priscila é assim, ela quer chamar todo mundo para fazer palestra. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até quarta-feira. Beijo. Até a Valeu, meus próxima, se amores. Deus quiser. Beijão. Obrigada.